Eu estou recebendo aqui o doutor Humberto Tomasi. Boa tarde, doutor Humberto. Boa tarde. Muito obrigada pela presença. E vamos falar sobre esse assunto que é de interesse, acho que de toda, tenho certeza, de toda a população brasileira, que é a questão de aposentadoria. Sim, perfeito. Doutor Humberto, como que está hoje o quadro no país da questão de aposentadoria? Ainda a gente tem muito que caminhar ainda ou as coisas já estão mais normalizadas? Veja, a Previdência Social ela nunca vai parar de evoluir, ela nunca vai parar de mudar, de passar por mudanças legislativas, por mudanças estruturais. Isso é natural, porque a Previdência Social ela é feita, ela foi criada justamente para proteger a sociedade. E a sociedade jamais vai parar de crescer, de evoluir, de se modificar. Se a Previdência tem a finalidade de resguardar alguns riscos sociais inerentes na sociedade, é lógico que não vai parar de evoluir também. Então isso nunca vai acontecer, né? Essa estagnação da Previdência. Sempre tem coisas para melhorar, a se pensar. A pirâmide etária no Brasil se inverteu hoje em dia. Há 88 anos atrás, quando a Previdência foi pensada, era uma coisa. Hoje em dia a situação é outra, bem diferente. Nós temos muito mais idosos, uma expectativa de vida, uma expectativa de sobrevida muito maior do que se tinha há 88 anos atrás. Então, lógico que a Previdência tem que acompanhar essas mudanças. E vai ter que trabalhar muito, os governantes vão ter que trabalhar muito para que possa acompanhar e possa realmente fazer valer aí. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Existem vários tipos de aposentadoria. Entre elas, nós temos a aposentadoria por invalidez. Sim. E a pergunta é, quem tem o direito à aposentadoria por invalidez? De que forma deve proceder? Hoje a gente vê em vários noticiários toda a dificuldade que está se tendo, às vezes até para marcar uma perícia, ainda mais para poder conseguir essa aposentadoria. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a situação da aposentadoria por invalidez. Bom, vamos aproveitar para falar também do auxílio-doença, porque eles estão muito similares. O auxílio-doença, que é um dos benefícios mais requisitados no regime geral de previdência social, e a aposentadoria por invalidez, elas dependem de uma carência de 12 contribuições, da manutenção da qualidade de segurado. Ou seja, eu tenho que ter contribuído com o INSS pelo menos durante 12 meses. Para que eu possa depois estar usufruindo desses benefícios. O senhor comentou a questão do auxílio-doença. Só que hoje tem sido muito negado. Por mais que o médico dê laudo e tudo mais, eles estão negando muito, né, o auxílio-doença. Sim, existe uma negativa muito grande. Os dados revelam aí que metade dos pedidos de auxílio-doença são negados. E devido a quê? Mas isso são fatores muito complexos. Não se pode criticar somente os peritos da Previdência e jogar toda a culpa por esse indeferimento nos ombros deles. Sim. Existem várias outras situações, por exemplo, a falta absoluta de documentos. O segurado não tem documentação médica para levar até a perícia da Previdência, porque depende do SUS, e o SUS não funciona. E aí o segurado fica sem condições de ter que pagar médicos e exames particulares, não tem plano de saúde muitas vezes, depende do SUS e não tem o que fazer. Porque ele depende de fazer uma consulta onde ele precisa desses laudos dos médicos para poder levar até o perito, para passar por esse outro médico que é o médico que trabalha para o INSS. Sim, o perito da Previdência tem uma função muito importante, ele também tem a obrigação de filtrar as pessoas que vão até lá. Muitas pessoas vão lá tentando fraudar a Previdência. Isso é fato, é o órgão mais fraudado do país. É um absurdo, né? Sim. Começando por muita gente que trabalha dentro da instituição. Também, mas eles têm que fazer esse filtro, eles têm que filtrar essas pessoas que vão lá. Precisam de alguns elementos ali para deferirem ou não o benefício. Sim. E aí o segurado chega lá sem nada, ou com parcos documentos, com um atestado médico apenas, e o exame que comprova que aquela pessoa realmente tem aquele problema, aquela patologia e que aquilo gera incapacidade. Não tem, porque depende do SUS, e o SUS não funciona. E aí a pessoa, o segurado, não tem como pagar num exame particular e fica sem elementos para provar. O benefício, né? Enfim, e aí o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, então depende dessa carência de 12 contribuições, do vínculo com a Previdência Social e de estar incapaz. Sim. O auxílio-doença, uma incapacidade temporária para a sua atividade habitual. A aposentadoria por invalidez, uma incapacidade definitiva, sem possibilidade de recuperação para qualquer atividade. E o auxílio-doença, o contribuinte pode ficar recebendo esse benefício até por quanto tempo? Não existe um prazo. Enquanto o médico... não liberar. O perito da Previdência, ou o seu médico particular,
disser que ainda há possibilidade de recuperação, o segurado receberá o auxílio-doença. Existe um outro serviço da Previdência, que é a reabilitação profissional. Então, se o médico disser, você está definitivamente incapaz para essa sua atividade habitual, mas não para outra que possa lhe garantir o sustento, existe a necessidade, a obrigatoriedade do INSS incluir esse segurado no serviço de reabilitação profissional da Previdência Social. E aí, adaptá-lo a uma outra função que lhe garanta o sustento. Além disso, a aposentadoria por invalidez, no final das contas, se não houver mais essa possibilidade de recuperação. Se ele não tiver mais condição de voltar ao mercado de trabalho, ele daí sim vai ter aposentadoria por invalidez. Perfeito. Aí é a aposentadoria por invalidez que é o benefício. E também na aposentadoria por invalidez, é bem importante que se comente isso, porque pouquíssimas pessoas sabem, existe a possibilidade de um acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por invalidez, para aqueles segurados, para aqueles aposentados por invalidez, que necessitam do auxílio permanente de uma terceira pessoa. Então, alguns exemplos, uma cegueira, uma pessoa que esteja acamada, algum problema psiquiátrico grave. Que sempre vai precisar, bem isso, do auxílio de uma terceira pessoa para poder estar conduzindo. Exato. A pessoa não tem condição de se cuidar sozinho. Exato. Não tem condições de levar uma vida absolutamente independente. Sim. Então precisa de uma terceira pessoa às vezes, para os atos mais básicos da vida cotidiana. E esses 25% podem, inclusive, superar o teto da Previdência. É um dos únicos casos em que é possível receber mais do que o teto da Previdência. Assim como no salário maternidade, a aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25% pode superar o teto da Previdência Social, que hoje é de 3.689. 3.689 é o máximo que a Previdência paga hoje. Exato. Ele começa no salário mínimo nacional. Isso, 545. E que a grande maioria recebe, né, na verdade, esse valor. A média dos benefícios da Previdência não chega a R$800. Essa é a média. Na média não chega a 800. Muitos, milhares, milhões de pessoas recebem o salário mínimo e ninguém passa de 3.689. Nós falamos sobre a aposentadoria por invalidez. Hoje a pessoa tem que trabalhar no mínimo durante quanto tempo para poder ter a sua aposentadoria normal? A aposentadoria por tempo de contribuição é concedida aos 30 anos para a mulher e 35 para o homem. A aposentadoria por idade depende de uma carência também do tempo mínimo de contribuição, que é de 15 anos, via de regra. E aí 65 anos de idade para o homem, 60 para a mulher. Quem é autônomo, empregado, trabalhador avulso, é segurado obrigatório da Previdência Social. Sim. Se a empresa não tem que fazer o recolhimento, se o tomador do serviço não tem que fazer o recolhimento, o próprio autônomo contribuinte individual deve fazê-lo. Nesses casos, dona de casa, estagiário, estudante, esse é o segurado facultativo da Previdência Social, que não exerce uma atividade de vinculação obrigatória, não só pode, como deve se filiar a um sistema de previdência e pagar o INSS, pagar a Previdência Social. Terá direito a todos os benefícios no futuro. Inclusive, é muito importante que pague, por exemplo, a dona de casa, que exerce um trabalho super difícil e muito importante para a sociedade toda, mas que no futuro não terá nada e vai engrossar as linhas da assistência social lá no futuro, lá na frente, impedindo que o governo faça um trabalho melhor na área da assistência social, como, por exemplo, os programas de Fome Zero, Bolsa Família, Vale Gás, o benefício assistencial ao portador de deficiência, ao idoso. O governo poderia melhorar esses programas da assistência social se mais pessoas se vinculassem à Previdência Social e aí tivessem direito aos benefícios que a Previdência oferece, que são 10 benefícios aí, não só a aposentadoria, mas são 10 benefícios, e desonerar um pouco mais essa assistência social, permitindo um trabalho melhor do governo nessa área. Muitíssimo obrigada pela presença. Deixe seu recado final, telefone para contato, fique à vontade. Qualquer dúvida, temos um site que é o www.tomase.adv.br ou o telefone 3016 2539 aqui em Curitiba. Maravilha.